Fala galera, beleza? E aí, vamos dar continuidade a essas dicas sensacionais sobre cartografia? Você já deve ter visto a primeira aula sobre projeção cartográfica, falamos da projeção cilíndrica e hoje nós vamos falar de mais uma, a projeção cônica. Não se preocupa se você não assistiu a primeira aula, porque se você clicar aqui, você vai ser direcionado sim para esse vídeo e aí você vai conseguir aprender um pouco mais sobre projeções. Lembrando que quando a gente fala de projeções, projeção cartográfica é um recurso para reduzir as distorções, beleza? Tranquilão? Vem cá, ó. Hoje nós vamos falar sobre a projeção cônica. A projeção cônica, ela vai ter sua especificidade. Espero que você entenda muito bem. Veja só, no caso aqui eu tenho o meu globo, esse globo translúcido em que uma fonte de luz vai iluminar aqui dentro e projetar sombras no papel. O que seria o papel? Esse conezinho azul que vocês estão vendo aqui, tá? Então veja só, quando eu quero representar algo e este algo ficaria melhor através de uma projeção específica, eu posso escolher qualquer uma. Nesse caso aqui, suponhamos que eu tenha escolhido a projeção cônica. Ô Everton, eu preciso saber disso quando mesmo? Na hora de resolver uma questão, cara. Quando você for resolver uma questão, pode ser perguntado para você simplesmente para você identificar dentre as imagens qual é a que está sendo elaborada, produzida em projeção cônica. Sabe como é que você vai distinguir? Olha só para esse desenho aqui. Você está vendo esse desenho aqui? Agora compara com o globo. Perceba que as linhas amarelas representam os meridianos e as linhas rosas representam o quê? Os paralelos, beleza? Olha só, quando eu pego o meu mapa e eu observo que os meridianos, eles na verdade parecem retas que convergem para um único ponto, eu já começo a ter a primeira pista. A outra pista é a seguinte: quando eu vejo que os meus paralelos, eles parecem semicírculos, porque se eu continuar aqui, ó, você percebe que eu consigo produzir novos círculos. Perceba também o seguinte, que este formato aqui, se eu pudesse fechar, eu não faria um cone, um chapeuzinho, parecendo aquele chapeuzinho de aniversário? Não faria? Então, a partir daí você já sabe que você está diante de uma projeção cônica. Massa? Tranquilão? Agora a gente precisa pensar nas características mais específicas. Como a projeção cônica seria usada? Qual a melhor maneira? Aqui eu coloquei 4 pontos indispensáveis para você, tá? Primeiro ponto, ideal para representar apenas um hemisfério. Então, olha só, a projeção cônica, ela é sempre utilizada quando eu quero optar por apenas um hemisfério na minha representação. Não me interessa os dois hemisférios, tá joia? Perceba aqui, ó, que quando eu faço o cone, quando eu coloco o cone aqui para ser projetado, você percebe que ele não consegue envolver completamente o globo. Não está dando para ver aqui claramente? Então um dos hemisférios ele estará envolvido e o outro provavelmente não. Segundo ponto, menor distorções nas latitudes médias. Qual a função das projeções cartográficas? Reduzir as distorções que existem nos produtos cartográficos. Todo produto cartográfico apresenta distorção. A primeira distorção eu falei até no vídeo anterior, aquele vídeo que eu te indiquei agora há pouco. Quando eu falo de representação cartográfica, eu estou tratando de representar um espaço naturalmente em 3 dimensões para um espaço plano, para uma representação plana, melhor dizendo. Essa representação plana tem 2 dimensões. Tal transferência automaticamente produz distorções. Para minimizar, eu opto por uma projeção. No caso da projeção cônica, latitudes médias. Lembre-se, as latitudes elas variam de 0 a 90 graus para norte ou para sul. O 0 seria a linha do Equador,
90 graus polo norte, 90 graus polo sul. E qual seria a latitude média então? A latitude média seria 45 graus? Isso. Então toda a área que está ali próxima à latitude 45 graus, ela vai ser mais bem representada. Essa projeção é muito comum para representar o hemisfério norte. E aí você vai me perguntar, mas por que o norte e não o sul? Quando a gente olha para o hemisfério norte e compara com o hemisfério sul, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que no hemisfério norte nós temos muito mais porções continentais do que no hemisfério sul. No hemisfério sul eu tenho mais água do que continente. Por isso, ou por essa razão, a gente vai ter a utilização da projeção plana sendo muito mais comum para representar o hemisfério norte, beleza? E outra coisa, a maior parte das terras do hemisfério norte, elas se encontram aonde? Entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, né? Nessa faixa aí que engloba exatamente as latitudes médias. Massa, tranquilão? E eu tenho aqui o último ponto. Não representa os polos. Assim como a projeção cilíndrica, a projeção cônica ela não é a indicada para a representação dos polos. Por quê? Imagine que eu estou tendo a imagem projetada aqui, ó. Eu tenho a imagem projetada aqui. Onde é que ela vai ser projetada? Nesse ponto aqui. Eu vou ter uma boa representação do polo? Não. Se eu estou pensando num cone, essa parte de baixo aqui tem papel? Não, né? É só aquela parte, o furinho ali do chapeuzinho, o furinho do cone. Beleza? Então aqui estão 4 elementos, 4 características essenciais que você precisa ter em sua mente para não só identificar a projeção cônica, mas entender para que ela serve. Beleza? Tranquilão? Um beijo, um abração, até a próxima!